Então vamos lá, tá? A gente vai estudar um pouco sobre o que a gente está estudando até agora, né? Que é a distribuição de frequência, tá? Até então a gente sabe a distribuição de frequência, né? Para fazer a frequência simples, né? A gente já aprendeu no caso a calcular a amplitude da total, a amplitude da classe, né? O número de classes, calcular o intervalo de cada classe, as frequências, e é isso daí que a gente vai fazer, né? Na aula de hoje, mas sendo que na planilha está no Excel, ok? Aí as questões que eu vou fazer vão ser aquelas questões que estão na lista de vocês, tá? Que foi colocado lá no Google Classroom, ok? Bom, no estado de Nova York é permitido que os bancos de poupanças e investimentos vendam um investimento de seguro que é chamado de SBLI. O processo de aprovação consiste na subscrição, que inclui a revisão da proposta, verificação das informações médicas, possíveis pedidos adicionais de informação médicas ou exames, e o estágio de compilação da apólice, durante a qual as páginas das apólices são geradas e enviadas ao banco para entrega. A capacidade de entrega ao cliente em tempo hábil, né, as apólices aprovada é crítica para o banco, no qual se diz respeito à eficácia desse serviço. Ou seja, o camarada dá a entrada lá, o banco aprova, mas sendo que o processamento, né, a capacidade de processamento, o banco acha crítico aí, que está muito sem ser eficaz, né? Durante um período de um mês, foi selecionada uma amostra de 27 apólices aprovadas. Então, depois de aprovadas, né, essas 27 apólices, elas demoraram o seguinte tempo de processamento em dias. Então, uma demorou 73, 19, 16, 64, 28, 28, 31, bom, aqui estão as 27, o tempo gasto para o processamento das 27 apólices aprovadas. A letra A, né, que até então a gente consegue já fazer a letra A, tá? Construa uma tabela de distribuição de frequência, tá? Simples, relativa, acumulada e percentual, para 5 classes. Então, aqui ele já está dizendo que a gente tem que usar 5 classes, ok? Para essas amostras aqui em cima. Bom, a gente já viu nos nossos vídeos, né, nas nossas aulas, que a primeira coisa que temos que fazer quando temos uma amostra é colocar ela em rol, né? Colocar ela em rol. Bom, é colocar do menor para o maior, neste caso, né? Aqui no Excel, existe uma ferramenta muito importante para a gente, que é essa ferramenta aqui, ó, classificar e filtrar. Significa que a gente vai selecionar algumas células e pedir para ela classificar em ordem do menor para o maior, do maior para o menor, enfim, da forma que a gente quiser. Porém, né, aqui, quando essa ferramenta ela é muito importante quando ela se tem uma coluna. Tá? A coluna ela consegue colocar na ordem crescente. Nesse caso aqui, ó, né, elas estão duas linhas. Então a gente tem que transformar essas linhas para uma coluna, tá? Aí é tranquilo, porque a gente vai aqui, ó, seleciono tudo que eu quero, dou um Ctrl C, tá? Aí eu seleciono uma coluna que eu quero colocar isso daqui, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, vou colocar essa coluna bem aqui, tá? Eu clico com o botão direito, porque aqui tem vários tipos de colagem, ó. Tem vários tipos de colagem. E uma delas é essa daqui, ó, que é transpor. Então era uma linha, duas linhas no caso, vão virar duas colunas, tá? Então essa já aqui tá boa para mim, tá? Então eu vou transpor, então eu vou clicar, né, com o botão direito, ó, com o botão direito na célula que eu quero que ela transponha e vou colar aqui, ó, como transpor, tá? E clico nessa em transpor. Aí pronto, essa linha, essas duas linhas virou duas colunas. Beleza, já tá tranquilo, ó. Porque agora eu pego e seleciono a segunda coluna que eu quero e quando ficar esse xizinho, ó, eu só vou arrastar ela para cá para baixo, para ela terminar no final da outra. Bom, então eu já coloquei, né, essas duas linhas, no caso, em uma única coluna agora, tá? Sem problema nenhum, né? Sem ter que digitar, né? Tudo de novo, tá? Só arrastando, Ctrl C, Ctrl V, tá?
Bom, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui, ó, eu vou selecionar a partir dessa célula 15 aqui, ó, todos os elementos, e agora eu venho para cá, ó, tá? Selecionar do mesmo jeito, seguro, clico na primeira, no 15, e arrasto até lá o final, tá? Até a última aqui, até o 17, tá? E aqui eu vou para cá, classificar, ó, classificar e filtrar. Aí aqui tem, ó, classificar do menor para o maior. Então é isso que eu quero. Então eu classifiquei, ó, do menor para o maior e aqui tá, ó, 16, 16, 17, 17, 18, enfim, ficou tudo bonitinho. Aqui é o nosso rol, né, classificado do menor para o maior. Sabendo agora, ou colocando nossas observações em rol, né, a gente vai ter que calcular a amplitude total. Tá? Então, eu vou colocar aqui amplitude total, o número de classes, né? Que aí, no caso, o exercício já deu o número de classes, e a amplitude, né? A amplitude da classe, tá? Então, são esses valores que a gente tem que calcular agora, tá? Bom, a gente já sabe que a amplitude total, ela vai ser o maior valor menos o menor. Então, essas coisas eu não vou fazer assim. 92 menos 16, e colocar lá, sei lá, pegar um valor lá, acho que é 70 e alguma coisa, e vou escrever aqui, 75, por um exemplo. Não, vamos usar tudo com fórmulas, tá? E existe, ó, e fórmulas, ó, sempre que eu quiser colocar uma fórmula, eu coloco um igual, tá? Então, essa célula aqui, que é a amplitude total, ela vai ser igual. O último termo, ó, aí eu clico no último termo, aí tá aqui, apareceu, ó, que é a célula A41 menos o primeiro termo aqui, ó, e clico no primeiro termo. Então, vai ficar esse último menos o primeiro, que é justamente a amplitude total. E dou um Enter. 76. Por que que isso é importante? Porque vamos supor que, sei lá, por algum problema, isso aqui não era 16, era 15. Muda automaticamente, ó. Se aqui não era 16, era 10. Mudou automaticamente. Então, quanto mais fórmulas a gente colocar, melhor, porque nossa tabela ela vai ficar toda automatizada, tá certo? Então, tá aí, ó. Conseguimos resolver esse problema, né? Da amplitude total, aí, usando essa fórmula, tá? O número de classes, a gente já tem aqui, né? Ó, são 5 classes. Então, eu só vou colocar aqui, escrever 5, porque já foi dado 5, tá? Já foi dado 5. E a amplitude da classe? A amplitude da classe, ela é dada, a gente tem uma fórmula, né? Que é a amplitude total dividido pelo número de classes. Então, eu vou colocar em fórmula também, ó. Igual a esse valor aqui, que é a amplitude total, eu vou selecionar ele, dividido, barra, tá? Essa classe, tá? Então, aí eu coloquei, ó, vou dar um zoom. Então, vai ser igual, né? A essa amplitude total, que é a célula, ó, D16, dividido, que é o barra, ó, o número de classes, que são 5 classes, tá certo? E aí eu dou um Enter, tá? Dou um Enter. E aí deu a amplitude de cada classe, tá? A abertura de cada classe, né? E aí agora, sabendo desses elementos, a gente vai para a nossa tabela, né? Para a nossa tabela. Bom, a nossa tabela, ó, só por uma questão de organização, eu vou usar essas 3 aqui, ó. Essa coisa aqui eu vou chamar de classes, né? Vou colocar as colunas, né? A classe, aqui é a frequência absoluta relativa, tá? Percentual, no caso, frequência acumulada e a frequência acumulada percentual, tá? Até então a gente só sabe calcular isso, então vamos calcular isso daí, tá? Bom, eu só com a questão de organização aqui, ó, como isso aqui é uma tabela, né? A gente bota uma linha em cima, seleciono tudo, tá? E aqui tem, ó, nas tabelas, seleciono uma linha em cima, uma linha embaixo, tá? Então tá aqui, ó, a tabela. Eu não fecho aqui no final, tá? E agora a gente vai para as classes, né? A classe, sempre a primeira classe, ela vai ser igual ao valor mínimo, né? Que é esse valor aqui, ó, dessa célula A15. Então, eu vou colocar aqui igual a célula A15.
e dou um Enter. Então, a classe menor, né, a primeira classe vai ter o limite inferior igual a 16, né, que é esse valor aqui. Por exemplo, se aqui fosse 10, tá vendo que mudava tudo, ó. Muda a amplitude da classe e muda o limite inferior da primeira classe. Então, aqui é 16, tá? Só para colocar. Bom, aqui nessa segunda tela, né, eu vou botar um barra e uns tracinhos aqui, tá? Que para dizer que vai ser do 16 até, tá? Só vou dar um centralizar aqui, tá? Centralizei. Já o limite superior da classe, então vai ser aqui, ó, igual ao limite inferior mais a amplitude da classe, tá certo? Sempre é dado dessa forma o limite superior, tá? Então, aí, ó, dou um Enter, que deu justamente o seu 31.2, tá? Que tá correto, né? Esse daqui de baixo, o limite inferior da classe de baixo, vai ser igual a esse limite aqui, não é? Ó, vai ser igual a esse número aqui, o limite superior da primeira classe, tá? Então, eu clico, ó, igual e clico aqui, dou um Enter, 32.2, tá? E vai até quanto? Vai até igual a esse termo, né, que é o termo anterior, mais a amplitude da classe. Sempre dessa forma. Dou um Enter, ok? Bom, aqui no Excel ele é bacana, tá? Porque a gente pode, ó, tem essa funçãozinha aqui, ó. Eu cliquei aqui, o que esse termo tá pegando? Ele tá pegando sempre um anterior. Essa daqui de baixo vai pegar um anterior. Essa daqui vai pegar um anterior. Então, basta eu sair aqui, ó, deixo ficar essa cruzinha preta e arrasto ela aqui, ó, para 5 classes, como eu quero, ó, 5 classes, e ele já vai automático. Então, ele já usou a fórmula, tá? Automaticamente. Ele tá sempre pegando o valor daqui. Como aqui tá zerado ainda, ó, por isso que ficou 0 aqui ainda, tá? Esse daqui também ele tem esse padrão, é sempre esse mais esse. Mas se eu arrastar simplesmente, se eu arrastar ele simplesmente aqui para baixo, ó, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque, ó, se você prestar bem atenção, esse daqui tá pegando o daqui mais esse. Porque ele sempre desce uma casa, ó. Esse aqui tá pegando quem? Mais esse daqui, ó, que tá vazio. Mas não, eu quero pegar aqui em cima. Então, eu tenho que fixar esse termo lá em cima. E eu fixo ele, ó, colocando isso daqui, ó. Um cifrão aqui no D. Essa célula vermelha eu quero fixar, porque vai ser sempre mais ela. Mais essa célula vermelha. Então, eu botei aqui, ó, um cifrãozinho, ó. Tá? E dou um Enter. Aí, agora sim, eu vou arrastar, ó. Segurei aqui, ó, e arrastei. Pronto, deu certo. Parou no 92, que é o que eu queria. Bom, então vamos lá, né? Eu vou só colocar aqui uma linha, tá? Aqui embaixo, uma linha aqui em cima. E colocar aqui o total, né? Aqui a gente quer calcular o total, tá? Eu vou colocar aqui total. 2 pontos. E aí, beleza. Tá? Pronto. Tranquilo até então, né? Assim, dentro do possível, né? Tá? Então, aqui estão as nossas classes, tá? Essa última classe aqui eu fecho aqui porque ela tem que pegar o último, que é o 92, tá? Bom, pessoal, agora tem uma outra parte, né, que é a frequência. A frequência é a quantidade de observações que estão dentro dessa classe, do 16 até o 31.2. Bom, eu não vou contar isso daqui, tá? Eu não vou contar. Eu não vou contar por aqui, porque a gente está usando fórmulas. Então, se eu contar aqui, né, se for uma amostra muito grande, essa fórmula não vai ser objetiva, né? Então, não vai ser objetivo eu sair contando, tá? Então, eu vou usar uma fórmula para isso, tá? Vou usar uma fórmula para isso. E que fórmula é? Eu vou colocar aqui igual, ó. Aí tem uma fórmula na estatística que é conte-se. Na estatística aqui no Excel, tá? Que é essa daqui, ó. Conte-se. Conte.c. Quando você clicar essa conte.c, você tem que colocar contar, ó, tá aqui, aparece ela, ó. Tem que clicar num intervalo que você quer contar e o critério para a contagem, tá? Qual é o intervalo que você quer contar?
Bom, o intervalo que eu quero contar é no rol aqui, ó. Então, eu vou selecionar o rol todo, tá? Ó, do primeiro até o último, tá? Tudo selecionado, o rol todo, tá? Então, eu quero contar aqui, ó, conte-se. Eu quero contar neste intervalo, que é justamente o rol, tá? O que que eu quero contar? Os termos, né? Aí agora vem a condição, o critério, tá? Bom, esse primeiro eu posso colocar assim, ó, que seja menor ou igual a 31,2. Não é isso? Esse não é o critério do primeiro, né? Eu quero que seja menor ou igual a 31,2. Bom, 16 só vai parar no 16, então aí beleza, não tem problema, tá? Vamos ver se vai dar certo, ó, e vou dar um enter, tá? Enter, beleza, contou, ó, tem 13. Dentro desse intervalo, desse rol, na verdade, tem 13 elementos menores. Aliás, eu vou tirar o igual, né? Não pode ser igual a 31,2. Continua com 13, tá? Tem 13 elementos entre 16 e 31,2, tá? Bom, eu quero usar ela aqui, ó, conte-se, né? Dentro do mesmo intervalo aqui no rol, né, de A15 a A41, eu quero contar o quê? Agora vamos lá, ó, preste atenção. Eu quero contar os valores que são maior ou igual que o limite inferior aqui, que é 31,2. Então, eu vou colocar aqui maior ou igual a 31,2, né? Menos, porque eu tenho que retirar agora, tá? Eu tenho que retirar, dentro desse intervalo, os valores que são maiores do que 46,4. 46,4, maiores ou igual a 46,4. Certo? Então, ó, eu vou contar todos os que são maior do que 31,2, que é o limite inferior, e vou retirar os que são maiores, aqui é maior, tá? Maior ou igual que 46,4. 46,4. Eu estou somando, né? Vai ser todos os que têm maior do que 33, menos os que são maiores do que 46,4. E aí vão dar um elemento. Ó, vou agora dar um Ctrl C aqui. Esse daqui vai ser o limite inferior, que é 46,4, e aqui, ó, vai ser o limite superior. O limite superior da classe é 61,6. É meio que automático, tá? Você só vai fazer o ajuste agora. Aqui, ó, é 61,6, tá? Até o 76,8. Dou um Enter, tá? Aqui, ó, 76,6. Ou vou colocar só maior do que 76,6, que aí ele já vai dar todos, tá? 76,8, aliás. 76,8. Nem precisa esse. Pronto, são 3 elementos. Pronto. E agora aqui, ó, é o total, né? Esse total aqui vai ser igual à soma, tem uma fórmula também, ó. Soma desses termos aqui todos, ó. Eu seleciono o intervalo todo e dou um Enter. Eu quero somar todos esses números. Deu justamente as 27 apólices, tá? Então, aí tá que a gente tá mais ou menos certo. A gente pode estar certo, tá? Se desse 26, teria alguma coisa errada. Como a gente deu 27, então, beleza, a gente pode estar certo, tá? A frequência é absoluta, mas sendo que percentual. Como é que a gente faz? Vai ser igual, ó, a esse termo, né, que é a frequência dividido pelo total. Pelo total, tá? Então, a frequência é sempre isso. Esse valor dividido pelo total. Esse valor dividido pelo total. Esse valor dividido pelo total. E esse total aqui vai ser fixo, né? Porque a gente sempre vai usar ele, tá? Então, aqui, ó, dá um Enter. Ah, esqueci de multiplicar por 100, tá? Para dar em porcentagem. Vezes 100. Tá? Aqui, ó, tá vendo que deu muitas casas de decimal? Eu só vou colocar em uma casa decimal, tá? Para colocar em uma casa decimal, tem essa setazinha aqui, ó, que diminui as casas decimal. Então, eu vou, ó, clicando nela, ó, ele vai diminuindo uma casa, pronto, uma casa decimal.
tá? E aí agora eu vou só pegar essa fórmula aqui, ó, ficou esse xzinho, eu vou arrastar aqui para baixo, ó. Puf, já fez tudo aqui, ó, tá? Somou, fez a distribuição de frequência, né? A frequência absoluta relativa aqui de todos, tá? E aí esse daqui, ó, eu quero somar os de cima, né? Aqui eu quero somar os de cima. Então eu só vou pegar essa mesma fórmula aqui, ó. Vou pegar para cá e arrastar aqui. Somei, deu 100, 100%. Beleza, era isso que a gente queria. Vamos lá. A frequência acumulada agora. A frequência acumulada, né, a gente já sabe que é sempre igual a essa frequência mais as anteriores, né? Então, ó, esse daqui vai ser igual a esta frequência, 13, né? Esse próximo vai ser igual à frequência anterior mais a frequência atual, tá? E aqui do Enter. E aí esse daqui eu vou arrastar aqui para baixo, ó, e já vai dar todos os valores, ó. Deu o xzinho aqui, ó, arrastei, já calculou a frequência acumulada de todos, tá certo? A mesma coisa que eu vou fazer com a percentual, ó. Vai ser igual a essa percentual aqui, né? A primeira é sempre igual a essa, tá? Dou um Enter. Aqui vai ser igual, ó, a anterior mais a frequência relativa da classe, tá? Dou um Enter também. E aqui é só arrastar para baixo, ó, puxar aqui para baixo. Pronto, 100%. Beleza, pessoal? Bom, então tá feito aqui, ó, já a nossa distribuição de frequência, né? Relativa, simples, relativa, acumulada e acumulada percentual. Vamos lá. Para a segunda questão, tá? Eu vou só copiar isso aqui, copiar para não ter que desenhar essa tabela de novo, tá? Para a segunda questão aqui, ó. Vou só copiar ela para cá aqui, assim, ó. E vou apagar esses termos aqui, tá? Apagar tudo. E vou arrastar para cá porque a gente quer 6 classes. Beleza? Então vamos lá, ó. Os dados abaixo representam a produção diária em tonelada de uma máquina durante um período de 60 dias. Então, aqui tem 60 observações, tá? A produção dessa máquina, 22.702 toneladas, 26,542 toneladas, e assim por diante. Aqui está a observação dos 60 dias de trabalho de produção dessa máquina, tá? Construa uma tabela de frequência contendo a frequência simples, relativa, percentual e acumulada para a produção diária desta máquina usando 6 classes, tá? Bom, a gente já sabe que a primeira coisa que temos que fazer é colocar em rol, tá? Então eu vou selecionar toda, tá, a classe, né? Aí vocês já viram que a gente vai dar um Ctrl C para colar. Escolho uma célula, tá? Eu vou escolher essa aqui, 16, ó, com o botão direito, transpor, tá? Então, ela vai transpor aí as seis colunas, tá? Tá aí as 6 colunas, ok? Bom, aí agora eu vou pegar essas colunas e colocar uma embaixo da outra, tá? Ó, bom, eu vou colocar assim, ó, essa daqui, de qualquer jeito, porque depois a gente vai colocar tudo lá embaixo, tá? Eu vou pegar essas duas aqui, ó, pegar essas duas aqui, arrastar aqui, ó, para debaixo dessa, tá? Cuidado para não comer nenhum valor, tá? Essas duas aqui, ó, eu vou colocar essas duas aqui, eu vou colocar aqui embaixo dessa. E essa última aqui, ó, essa segunda coluna, eu vou trazer para baixo dessa outra aqui, tá? Então, vou botar aqui, ó. Pronto. Então, eu coloquei tudo em uma única coluna. Você pode colocar da forma que você quiser, tá? É bom que não copie, tá? Que digite. Não, sai só arrastando aí, tá? Agora eu vou selecionar todas, tá? Eu vou deixar uma casa em branco aqui embaixo, ó. E vou selecionar todas. Selecionei as 60, tá? Ó, tá aqui, selecionado as 60. E aí eu vou vir aqui, classificar, ó. Classificar do menor para o maior. Enter. Pronto. Está classificado do menor para o maior. Do menor para o maior. Então, já está em rol aí, tá? Colocamos em rol, né?
E agora a gente vai para os valores que queremos aí para nos ajudar, tá? O primeiro é a amplitude total, né, AT. O segundo é o número de classes, que é o K. E o outro é o H, que é a amplitude da classe. H, K e a amplitude total, tá? Esses valores aí a gente quer calcular, ok? Então vamos lá, ó. A amplitude total, ela vai ser o maior menos o menor. Então eu vou selecionar, botei um igual aqui, ó, botei igual, o maior, que é 36, menos, e agora eu vou selecionar o menor, menos o menor, aqui, ó, 22,70 e 707.302, e dou um Enter. Tá? Então tá aqui, ó, é 13 e tal. O que aqui nos pede, ó, é que tem um número de casas decimal. Não, não fala em casas decimal, tá? Vamos usar duas casas decimais, tá? Eu vou diminuir aqui para duas casas decimais, certo? Duas casas decimais, para não ficar muito problemático aí, tá? Eu vou diminuir tudo para duas casas decimais. Duas casas decimais. O número de classe foi dado aqui, ó, 6 classes. A amplitude da classe, ela vai ser igual à amplitude total dividido pelo número de classes, tá? Então, amplitude total, que é esse valor aqui, dividido pelo número de classes. E dou um Enter. Então, tá aqui a amplitude da classe. Eu vou diminuir também para duas casas decimais. Opa, duas. Duas aí. Certo? Tranquilo até aí. Então, vamos agora para cá, tá? Para a tabelinha que eu já fiz na outra, eu só arrastei ela para cá, tá? Para não desenhar ela de novo. Ok? Vamos para cá. A primeira classe, o limite inferior é igual ao menor valor, o valor mínimo aqui, ó, tá? Então, eu clico aqui no valor mínimo do rol, né? E dou um Enter, né? Aí aqui eu tenho um barra e uns tracinhos aqui, né? Só para colocar aqui para distinguir. O limite superior da classe, ele vai ser igual ao limite inferior mais a amplitude da classe, mais o H. Então, coloquei aqui mais o H, ó, e dei um Enter, 25,05, né? Esse valor aqui, esse limite inferior da segunda classe, vai ser igual ao limite superior da classe anterior, tá? Então, dou um Enter. Aqui é só arrastar agora para baixo, porque sempre vai ser esse mesmo valor. Opa. Aqui é só deixar fazer uma cruzinha aqui, ó, e arrastar até a sexta classe. Então, tá aqui as 6 classes, tá? Aqui eu também vou arrastar para ficar esse negocinho. E aqui, ó, vai ser igual, né, a classe, ao limite inferior da classe, mais a amplitude, né, que é esse H aqui, né. Porém, aqui, ó, para eu arrastar para baixo, eu tenho que fixar esse D. Então, eu vou colocar um cifrão entre o D aí, ó. Essa vermelha eu quero fixar ela. Então, eu coloco um cifrão entre o D. Estou amarrando ela, tá? E agora eu posso arrastar ela para baixo aqui, ó. Arrastei até a última, 36,66. Aqui, ó, 36,66. Então, tá beleza, né? O número de as nossas classes estão criadas. Bom, agora vamos para a contagem, né? Lembra lá da fórmula, ó, igual conte.c, né? Abre um parênteses. O intervalo que eu quero contar isso aqui tudo, ó, o rol todo, esses 60 números, tá? Ponto e vírgula, né? Nesse caso aqui, ó, eu quero os valores que sejam maiores, né? Maior ou igual que 73 ou 22,73. 22,73. Fecho aspas, né? E vou retirar, né? Eu vou só, vou retirar, vou só dar um Ctrl+C aqui, tá? Para não ter que escrever tudo de novo. E vou retirar, né, o conte-se
os valores que são maiores do que 25,05. E dou um Enter aqui, ó. Então, dão 3 valores, tá? Vamos só ver se a gente tá certo, ó. Do 22 até o 25,5. 1, 2, 3. Aqui é 25,05, ó. Esse daqui passa, né? Então, só são esses 3 aqui, ó. O da primeira classe, tá certo? A primeira classe, essa classe aqui vermelha, amarela, ó. Só são esses 3 valores aqui nessa classe amarela, tá? Vamos para essa outra classe aqui, ó. Eu vou dar aquele Ctrl C que tem aqui em cima, né? Só vou copiar aqui, ó, Ctrl C e, e colar aqui embaixo. Quando eu colar aqui embaixo, eu só tenho que fazer uma alteração nesses valores aqui, ó. Esse valor aqui é 25,05. 25,05. E o superior dele é 27,37. Tenho 12 elementos dentro dessa classe. Ó, até o 27,37. 27,37, ó. Esse daqui passa, né? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elementos, tá aqui, ó, 12 elementos. E aí, beleza, tá, pessoal? Essa formulazinha, ela vai ser útil pra gente, ela vai usar, vai dar pra gente contar tudo lá, sem ter que esquentar nossa cabeça, tá? Esse daqui vai ser do 27,37, 27,37, até o 29, que é a classe superior, o limite superior, 70, 29,70. Enter. Deu 11 elementos. O próximo vai ser do 29,70 até o 32,02. Enter. O próximo, do 32,02, é só fazer a alteração aqui na fórmula, ó. 32,02 até o 34. Enter. E o próximo? Bom, o próximo eu posso tirar esse menos aqui, ó, e coloco só maior ou igual que o limite inferior, que é 34,34. Enter. Deu 7 elementos. Beleza, pessoal? Então, eu só vou tirar essas casas aqui da vírgula, tá? Que é uma frequência, então a gente conta ela no total mesmo, tá? Esse daqui, ó, vai ser igual, eu quero somar todos, tá? Soma dos de cima. Soma desses aqui de cima, ó. Quando eu somar tudo aqui, ó, Enter. Deu 60 elementos, beleza, ó. São 60 observações, né, de dias, são 60 dias que a gente observou. Tranquilo, tá? A frequência relativa aqui, né? O que dá mais complicado é contar esses valores aqui, tá? O resto aqui é só fórmula, vai ser igual a frequência dividido pelo total, né? Aí eu só vou amarrar esse total aqui, ó. Botar um cifrão aqui, porque sempre eu vou usar esse total, e aí eu já posso arrastar e multiplicar por 100, tá? Vezes 100, e arrastar essa célula aqui para baixo. Bom, já contou tudo. Esse daqui, ó, eu só vou puxar aqui para o lado, ó. 100%. Tranquilo também. E a frequência acumulada, ó, vai ser igual à frequência da classe, a primeira classe, né? Enter. A segunda vai ser igual à frequência anterior mais a frequência da classe. Enter. E aqui, esse daqui eu posso arrastar para baixo, ó, arrastar até aqui. 60 observações. Beleza, a frequência total 60. Mesma situação, mesma fórmula que eu usei com esse. Esse daqui vai ser igual, ó. Essa frequência aqui, né? Dividido, aliás, vai ser igual a essa frequência só, que é o 16. Pronto. Próximo, vai ser igual, né, a essa daqui
mais essa daqui, tá? Que é a frequência anterior mais a frequência acumulada da classe. E aqui sim eu já posso arrastar para baixo, tá? Aqui eu arrasto para baixo, deu os 100% aqui, ó. Beleza, pessoal? Tranquilo até então?